Atos Igreja, somente a Escritura. Paz, irmãos, vamos estar sendo guiados pela palavra em algo que nós precisamos entender completamente, porque sem esse conhecimento dessa graça que foi derramada em Cristo para nós, por nós e para que possamos viver segundo o propósito e a vontade de Deus, nós não vamos de forma alguma conseguir pelas nossas forças fazer a vontade de Deus, desempenhar o plano e o propósito de Deus, e não vamos conseguir vencer nem sequer o pecado, porque por meio da graça e do Espírito temos a autossuficiência de Deus para praticar a palavra, para desempenhar a vontade do Pai e vencer tudo aquilo que é obra da carne, tudo aquilo que é pecado, tudo aquilo que mata. Somente por meio do plano e propósito de Deus, do poder do Espírito, é que podemos vencer isso. Hoje, precisamos entender algo, que em Cristo recebemos a salvação e o poder de sermos feitos filhos de Deus. Em Cristo recebemos o poder de sermos tornados irmãos de Jesus. Em Cristo recebemos um novo meio de viver, que é por meio da palavra. A Bíblia, ela é o manual de Deus para os nossos dias, desde Adão até a consumação dos séculos. A Bíblia é o que nos guia, a Bíblia é o que nos faz vencer o pecado, vencer as vontades carnais, vencer tudo aquilo que destrói a nossa vida. Porque o pecado, de começo, ele é gostoso, ele é saboroso, mas no final ele tem um gosto amargo. No final ele leva para a morte. E a morte, naturalmente falando, ela faz com que o corpo humano apodreça, com que o corpo humano fique fedido, com que o corpo humano não tenha vida, com que o corpo humano perca a sua vitalidade. E o pecado gera a morte. E a morte vai trazendo para o nosso corpo a perca da vitalidade, a perca da saúde, a consequência da maldição que está no mundo, aquilo que destrói, que apodrece. Deus, Ele tem diante dele um memorial das nossas vidas. E em Apocalipse fala que nossas orações, as orações dos santos, dos justos, sobem até as narinas de Deus como aroma suave, perfume agradável, um perfume gostoso, algo cheiroso. Mas se a oração dos santos sobe como um perfume, a prática do pecado fede, é imunda, apodrece, destrói nosso corpo. Paulo, certa vez escrevendo, relacionado à ceia, disse: por conta de não se discernir o corpo de Cristo, muitos morrem cedo, adoecem. Por quê? Porque não discerniu o corpo de Cristo e não anda de acordo com o corpo de Cristo. Você já parou para pensar Jesus Cristo indo para um cabaré? Já? Você já parou para pensar Jesus Cristo assaltando uma pessoa ou até matando? Já parou para pensar Jesus Cristo inventando uma mentira para tirar proveito de uma pessoa? Já parou para pensar Jesus Cristo com inveja de outro, porque o outro conseguiu algo natural, ou conseguiu um emprego bom, ou conseguiu posses? Já parou para pensar Jesus Cristo agindo dessa forma? Já parou para pensar Jesus Cristo sentado no templo, como está escrito que costumeiramente ele tinha o costume de fazer, de ir ao templo? Já parou para pensar Jesus Cristo sentado no templo,
pensando na morte da bezerra? Pensando no arroz de amanhã, no feijão, na gasolina que está cara? Já parou para pensar? A Bíblia mostra que Jesus, com 11 anos, estava sentado, questionando, perguntando aos mestres da lei os assuntos relacionados à lei. Com 11 anos. E imagina Jesus Cristo mais velho. O que é que ele estava fazendo no templo? A Bíblia, ela é composta de um novo estilo de vida para aqueles que creem. E nós recebemos de Deus uma filiação quando aceitamos o sacrifício, o ato de amor de Jesus. E essa filiação nos faz andar e proceder de acordo com o nosso irmão Jesus Cristo. A gente olha para a Bíblia, na Velha Aliança, no tempo de Moisés, foi construída uma arca. E essa arca, ela foi feita para levar, conduzir e fazer com que a presença de Deus estivesse com aquele povo andando. O povo levando a arca, a presença de Deus estava junto. O povo carregando a arca, Deus estava lá com eles. E daquele tempo, passou os tempos, chegou em Davi. Davi foi levar a arca de um lugar para outro. No meio do caminho, Jeú viu os bois tropeçando, a arca ia caindo, ele botou a mão. Quando ele botou a mão, a ira do Senhor veio sobre ele e aquele homem morreu. Mas a intenção do coração dele era o quê? Segurar a arca para a arca não cair no chão. Estava errada a intenção dele? Não. Só que foi estabelecido algo por Deus naquele tempo, que só quem colocava a mão naquela arca eram os levitas. Só quem podia levar e conduzir aquela arca eram os levitas. E aquele homem não era levita. E por essa quebra de filiação, de natureza que ele tinha, ele acabou morrendo. E quando ele morreu, Davi se levantou e disse: oxe, como é que eu vou levar essa arca se aconteceu isso aqui? Como é que eu vou conduzir essa arca se eu estava conduzindo, o camarada morreu porque botou a mão? Só que, no entanto, houve algo que, ao passar do tempo, Deus se revelou a Davi e mostrou o que era para fazer, e ele conduziu a arca até a cidade com os levitas. Porém, hoje, quem foi feito templo do Espírito de Deus, da presença de Deus? Aquele que nasceu de novo, aquele que recebeu o amor de Deus por meio de Jesus. Então, como é que essa arca está conduzindo a presença de Deus? Como é que essa arca está levando a presença de Deus? Na velha aliança, só os levitas podiam conduzir essa arca, tocar nela, limpar, ajeitar. Mas hoje, nós recebemos o poder de sermos feitos filhos de Deus. Fomos consagrados por Deus para ser os condutores da presença de Deus. E como essa arca aqui, o nosso corpo, a nossa vida, está levando a presença de Deus? Paulo, no mesmo versículo que eu falei aqui antes da ceia do Senhor, ele diz: cada um medite e discirna o corpo de Cristo. Se cada um se olhasse, fizesse um raio-x, não seria julgado e condenado. Então, nessa tarde, essa pergunta é: como estamos conduzindo a presença de Deus, para que possamos fazer um raio-x da nossa vida e ver o que é que essa arca, esse tabernáculo do Senhor, está fazendo para conduzir de forma íntegra, perfeita, agradável, harmoniosa e segundo a vontade de Deus
a presença dele. Precisamos parar e analisar o que é que essa arca tem feito. O que é que essa arca está fazendo com a presença de Deus? O que é que esse corpo meu está conduzindo? Como é que ele está conduzindo? Como é que ele está agindo na presença de Deus? Com a presença de Deus. Nós, olhando para a Bíblia, vemos Paulo dizer que os nossos membros devem ser apresentados como instrumentos de louvor ao Senhor. Bocas que não falam mentira, que não falam engano, que não fofocam, que não maldizem. Olhos que não cobiçam, que não veem o mal, que não colocam diante desses olhos coisas que fazem pecar, tropeçar. Ouvidos que não escutam o que não presta, o que é amaldiçoado, o que destrói a fé, o que rouba a nossa crença na fé, no poder de Deus, que é o Evangelho e a Palavra. Pés que caminham pela justiça, sem fazer maldades e conduzir pessoas e se conduzir para caminhos maus. Mãos que não pegam no alheio, que não roubam, que não fazem coisas ruins para os outros. Esse templo deve ser conduzido pelo Espírito que habita nele. A presença de Deus está em nós. Para que possamos desempenhar ela de uma forma grande, precisamos a cada dia nos santificar pela palavra, pelo lavar da palavra, para que tenhamos uma vida guiada pelo Espírito. Nós cometemos pecado, mas devemos entender que o pecado, essa prática de erro, essa prática de pecado não é o nosso estilo de vida. Não é o estilo de vida a qual Cristo morreu na cruz para que a gente viva. Precisamos entender que pecado é acidente e correr desses acidentes para que a gente fique firmado sempre na palavra. O pecado não deve ser costume em nossa vida, no nosso meio. Muitos dizem: a carne é fraca, por isso que eu peco. Se a carne é fraca, o remédio é a palavra, não é o pecado não. Lá em Lucas 15, abra lá sua Bíblia. Lucas 15, a partir do versículo 11. Lucas 15, 11. Jesus contando uma parábola. Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O filho mais jovem disse ao pai: quero a minha parte da herança. E o pai dividiu seus bens entre os filhos. Alguns dias depois, o filho mais jovem arrumou suas coisas e se mudou para uma terra distante. Afastou-se do pai, onde desperdiçou tudo que tinha por viver de forma desregrada. Começou gastando dinheiro com mulher, com bebida, com farra, com tudo. Versículo 14. Quando seu dinheiro acabou, uma grande fome se espalhou pela terra e ele começou a passar necessidade. Convenceu um fazendeiro da região a empregá-lo, e esse homem o mandou a seus campos para cuidar dos porcos. Embora quisesse matar sua fome, saciar a fome com as vagens dadas aos porcos, ninguém lhe dava coisa alguma. Quando finalmente caiu em si, o que é que esse texto mostra para a gente? Que uma pessoa pode ser conduzida, guiada a pecar, mas quando ela cai em si, há uma saída para aquela pessoa, há uma porta para aquela pessoa, há um arrependimento que ela tem que agir nesse arrependimento, se arrepender, para que ela possa ser restaurada de novo. Não é diferente hoje no meio de nós, filhos de Deus. Quando fazemos algo errado, devemos cair em si e se arrepender. Para quê? Para que nós não andemos na posição de insensatos, escravos, mas caminhemos na posição de filho.
Continuando a leitura, versículo 17. Quando finalmente caiu em si, disse: até os empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu estou aqui morrendo de fome. Vou retornar à casa do meu pai e dizer: pai, pequei contra o céu e contra o Senhor, e não sou mais digno de ser chamado seu filho. Por favor, trate-me como um de seus empregados ou como seu empregado. Eu pergunto: quem tem filho, se o filho fosse embora para os Estados Unidos, ele ia deixar de ser seu filho? Mas a insensatez, a loucura e o remorso e a condenação que estava sobre esse filho fez ele pensar que deixaria de ser filho e viraria empregado, servo, escravo. É diferente hoje no meio dos filhos de Deus isso? Quando se peca, qual é a primeira coisa que se faz automaticamente? Corre de perto de Deus, se afasta de perto de Deus, se manda para longe de Deus. É ou não é? Se acha indigno, se acha pecador. É ou não é? Mas quando um filho se afasta do pai, ele deixa de ser filho? Deixa? Ele continua sendo filho, mas a condenação, o sentimento de culpa, uma expectação de ir fogo, de ir para o inferno, ao invés de deixar aquela pessoa buscar estar mais próximo de Deus, afasta ela completamente do amor de Deus. Coloca ela para longe da presença do Pai, porque o Pai não se afasta. Ele enviou Jesus por amor. O Pai é Pai. O Pai não deixa de ser pai por conta da atitude errada de um filho, e o filho não deixa de ser filho por conta dessa mesma atitude. Mas o filho permanecendo filho e o pai permanecendo pai. Nós hoje não somos filhos de Deus por causa de nós mesmos, é por conta do que Cristo fez. Nós somos filhos de Deus hoje porque Cristo morreu por nós e nos salvou e nos deu o poder de sermos feitos filhos de Deus. Então vamos embora viver no pecado agora. Vá que você vai para o inferno. Nós vemos nesse versículo aqui que o filho caiu em si e se arrependeu e foi lá até o pai. Vamos continuar lendo. Versículo 18. Vou retornar à casa do meu pai e dizer: pai, pequei contra o céu e contra o Senhor, e não sou mais digno de ser chamado seu filho. Por favor, trate-me como seu empregado. Versículo 20. Então voltou para a casa do seu pai. Quando ele ainda estava longe, seu pai o viu, cheio de compaixão, correu para o filho, o abraçou e o beijou. Qual foi a atitude do pai com esse filho? Compaixão, misericórdia, amor. Foi ou não? No versículo vemos o pai correndo com compaixão, com amor, beijando, tratando aquele filho como filho. Nós não vemos o pai com a chibata na mão, correndo dizendo: seu miserável, você vai morrer agora no cacete porque você gastou meu dinheiro. Vemos isso? Não vemos. Mas vemos o pai tendo compaixão e correndo ao encontro daquele menino. Vamos continuar lendo. 21. O filho disse: pai, pequei contra o céu e contra o Senhor, e não sou mais digno de ser chamado seu filho. Olha o que o pai diz a ele. 22. O pai, no entanto, disse aos servos: depressa, tragam a melhor roupa da casa e vistam nele.
coloquem-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Matem um novilho gordo, faremos um banquete e celebraremos. Pois este filho meu estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Olha a atitude do pai. Vamos analisar a atitude do filho, com remorso, arrependido, que pecou, que tinha feito algo errado. E a atitude do pai quando viu ele? Mudou alguma coisa a atitude do pai dele? Mudou alguma coisa o amor que o pai tinha por ele? Mesmo um menino pegando o dinheiro do velho, gastando dinheiro com mulher, com bebida, com tudo, mudou alguma coisa? O pai continuou amando aquele menino. O pai continuou tendo ele como filho. E não como empregado, como servo, como escravo, como miserável, como desgraçado porque gastou o dinheiro dele. Se nós olhamos para essa parábola e vemos o pai amando, independente daquilo que o filho fez, porque quando alguém peca, queremos pisar no pescoço dele e dar uma pisa. Porque quando nós pecamos, nos achamos como miserável, como condenados e se afastamos de Deus. Se o Pai nos ama, se o Pai continua lá esperando que a gente caia em si e saia desse caminho que nos leva e que nos conduz para a morte, por que fazemos isso? Porque estamos andando na carne. Porque não estamos andando no Espírito. Se nós andarmos no Espírito, nós vamos para a palavra e vemos: filhinhos, eu digo essas coisas para que vocês não pequem. Mas se por acaso pecar, temos um advogado perante o Pai, Jesus Cristo, o justo. Em outra passagem vemos Paulo dizendo: analisem-se a si mesmos, se julguem para que não sejam julgados e condenados. Discernam o corpo de Cristo para que vocês não adoeçam, padeçam e morram. Busquem conhecer qual é a vontade do Senhor. Então, quando houver um acidente e houver uma ocasião de pecado, não corra para longe de Deus, mas caia em si, se arrependa e receba do Pai um cheiro, um abraço, um cuidado e o amor. Para quê? Para que você seja levantado, tirado dessa posição que você por pecar se encontra, de estar condenado, estar sofrendo, estar se achando indigno da presença de Deus, e possa ser levantado em justiça e andar com todos os membros do seu corpo, levando a presença de Deus que está em você e está em mim. Precisamos entender que foi Jesus que fez por nós para que nós agíssemos por Ele. Como é que eu vou agir por Jesus? Andando, conhecendo e praticando a palavra. Como é que eu vou ser um portador da presença de Deus? Você é aquele que leva e conduz a presença de Deus, conhecendo e praticando a palavra. Como é que eu vou deixar de pecar? Conhecendo e praticando a palavra. Como é que eu vou deixar de sentir sintomas e estar doente? Conhecendo e praticando a palavra. Ah, mas eu pratico. Então, se pratica, ela tem que funcionar, porque ela não mente. Se analisemos e vejamos como é que estamos conduzindo a presença de Deus com essa arca. O que é que tem que precisa ser mudado? O que é que tem que precisa ser melhorado? A palavra nos mostra como um homem de Deus deve proceder. Homem, não no sentido de macho, mas homem no sentido de homem e mulher. Não é apenas o homem macho, não, é o homem macho e fêmea, o homem ser humano.
Então, quando vamos entendendo que por meio da prática da palavra é possível ser um bom condutor, um bom exemplo e um bom filho do Pai. No versículo seguinte, o 25. Enquanto isso, o filho mais velho trabalhava no campo. Na volta para casa, ouviu música e dança e perguntou a um dos servos: o que está acontecendo? O servo respondeu: seu irmão voltou e seu pai matou um novilho gordo, pois ele voltou são e salvo. Aí de vez de o irmão se alegrar, o que foi que o irmão disse? E o que foi que ele fez? Versículo 28. O irmão mais velho se irou e não quis entrar, ficou de bico, pendurado lá fora, de beiço inchado. O pai saiu e insistiu com o filho, mas ele respondeu: todos esses anos tenho trabalhado como um escravo para o Senhor e nunca me recusei a obedecer às suas ordens. Nessa versão fala aqui que ele diz ao pai: tenho trabalhado como um escravo. Quem é escravo não se porta como filho. Continuando. E o Senhor nunca me deu nem mesmo um cabrito para eu festejar com meus amigos. Versículo 30. Mas quando esse seu filho volta, depois de desperdiçar o seu dinheiro com prostitutas, o Senhor comemora matando um novilho. Versículo 31. O pai lhe respondeu: meu filho, você está sempre comigo e tudo o que eu tenho é seu. Mas tínhamos de comemorar esse dia feliz, pois seu irmão estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Quando um irmão peca ou então se desvia, se afasta, não quer ir para a igreja, quando ele vier de volta, não é para a gente ficar dizendo: tá vendo? Esse cabra faz tudo que não presta, sai da igreja, vai pintar e bordar e agora vem todo bonitinho, todo desconfiado. Não, senão a gente não conhece que somos filhos, mas sim servos. Mas quando essa pessoa chegar, devemos fazer o que o pai e os servos dele fizeram com aquela chegada. Fizeram uma festa, se alegraram, se animaram, porque aquele irmão estava morto e veio à vida. Aquele irmão estava perdido e foi achado. Aquele irmão estava fazendo tudo que não presta, mas se arrependeu, caiu em si e voltou para a comunhão do Pai. Precisamos ter em nós esse mesmo sentimento de amor, de alegria pelo irmão, e assim em toda parte ser um bom condutor da presença de Deus. Ser aquele que sempre está com o Pai como filho. Pecado não é vitamina para que a gente viva pecando para fortalecer a carne. Pecado não é um bom caminho. Pecado não leva para o céu. Pecado não leva para uma eternidade com Deus. Pecado leva para a morte, para a doença e para a maldição. O mundo está maldito, o próprio Deus disse. O mundo jaz no maligno, está escrito. Mas aquele que no Filho crê, foi salvo. Foi tirado dessa maldição por meio do sangue de Jesus. E recebeu a presença de Deus para habitar dentro dele. O Espírito Santo vivo habitando em nós, os filhos de Deus. A presença de Deus sendo conduzida por nós que somos filhos de Deus. Então, que nossa vida seja uma vida consciente, discernindo o corpo, para que possamos ser uma boa arca de Deus nessa terra. Foi nos dado um tempo de vida, do ventre da nossa mãe até o dia que Jesus voltar ou a gente for para Ele. Deus sabe desse tempo. Porque Deus sabe de tudo. Foi nos dado um tempo.
E o que é que a gente tem feito com esse tempo? O que é que a gente tem feito, construído? O que é que a gente tem transportado nessa arca? Então, tenhamos essa consciência da presença de Deus em nós. Amém? Atos Igreja, somente a Escritura. Acesse nosso site www.atosigreja.com.br.